Mas, Rodrigo, se eu fizer a arte num tamanho em escala menor que o tamanho final, na hora que for imprimir não vai perder qualidade na hora de ampliar? Sim, e com toda certeza vai perder resolução, pois isso é o que a gente chama de o paradoxo do grande formato versus resolução. Se você quer entender por que é assim que funciona trabalhar com grandes formatos, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou explicar todos os detalhes. Fala designer e amante do design, daqui Rodrigo Silva e no vídeo de hoje eu vou trazer essa explicação que tira o sono de muitos designers, principalmente os iniciantes. Inclusive aqueles que assistiram alguma das minhas 4 aulas que eu falo de grandes formatos, que sempre chegam com aquela pergunta. Rodrigo, não faz sentido, eu vou trabalhar num formato reduzido e depois que ampliar vai perder qualidade. Mas será isso mesmo? Será que os designers profissionais têm algum segredo para isso? E o pior é que tem, uma coisa chamada física joga ao nosso favor. Tem uma outra coisa mais bonitinha dentro da física chamada ilusão de ótica. Dá uma olhada nessa imagem aqui, você consegue entender do que se trata? Aqui a gente está vendo pontos de impressão, ou seja, uma baixa resolução aqui. Aqui é como se você estivesse vendo a impressão de um outdoor em uma lona com seu rostinho colado nela. É assim que você vai ver. Mas se você afasta aproximadamente um palmo, você já vai enxergar algo assim. Começou a melhorar, começa a ver um pouco mais de detalhe, mas ainda consegue ver os pontinhos da impressão e não consegue ver o todo. Mas se você se afasta com mais ou menos um palmo, você já consegue ver mais detalhes ali do outdoor, mas não consegue compreender o todo. Os detalhes já começam a ficar menorzinhos e quase você não consegue perceber a impressão. Quando você dá alguns passos a mais atrás, você já consegue ver uma boa parte do outdoor, mas ainda assim não o todo, e aqueles detalhes de impressão já praticamente não são vistos. E quando você se afasta para ficar numa distância que você vai compreender do que se trata aquele outdoor, aqueles detalhezinhos pequenos sumiram e você acabou de presenciar e experimentar o que é chamado na física de ilusão de ótica, e a gente utiliza isso a nosso favor na hora de criar as nossas artes em escalas para fazer a impressão de grandes formatos. Mas o fator ilusão de ótica é apenas uma questão na hora de se trabalhar com projetos de grandes formatos em escala. A segunda razão é que boa parte dos softwares não aceita trabalhar com um formato no tamanho real, formatos grandes no caso, porque se fosse possível você trabalhar no tamanho correto e exigir muito mais resolução na hora de trabalhar, e você ia precisar de um poder computacional mais elevado. E vai por mim, um computador da NASA ia penar para trabalhar com uma arte de grande formato. O terceiro fator, que também é técnico, está relacionado aos equipamentos de impressão e a experiência da pessoa. E essa confusão que é normal as pessoas terem, principalmente os iniciantes, tem a ver do fato de que nós estamos acostumados a ver a qualidade da impressão de impressos em papel, que a gente enxerga a um palmo de distância. Já para grandes formatos, a gente está vendo de longe. Logo, a gente acredita que o processo de impressão é algo parecido. Isso não é. Dentro da impressão tradicional, a chamada offset, tem o tipo de impressão tradicional e o tipo de impressão de alta resolução. O tradicional leva essas retículas aqui linear, que formam a famosa roseta da combinação das 4 cores, cian, magenta, amarelo e preto. Geralmente impresso em papel sulfite e jornal, com resolução de 150 até 300 dpi. E o custo desse tipo de impressão é baixo, você consegue essa mesma qualidade em impressoras caseiras e em gráficas digitais. Para uma impressão de alta resolução é utilizada a retícula estocástica, que é um tipo de pontilhamento que não segue uma ordem, mas que é muito mais próximo um do outro e requer equipamentos mais caros para isso. E também uma superfície, não é qualquer superfície, então vai exigir um papel couché ou fotográfico e resoluções que vão de 300 a 600 dpi. E só empresas profissionais que vão conseguir isso. Até algumas impressoras avançadas e caras caseiras você consegue chegar nessa resolução. E só para exemplificar, olha só o tamanho das diferença das impressoras, né? Então a gente tem uma impressora caseira normal, uma impressora de gráfica digital e uma impressora profissional de gráfica, onde você tem esse trambolhão aqui. Vai por mim, tem impressoras maiores ainda. Já para os grandes formatos de banners e outdoors, é utilizado o quê? Uma impressora de grande formato. E as mais comuns têm uma boca ali de 3 metros. Por que falar de boca de 3 metros? Onde você coloca uma bobina na entrada dela, onde ela vai puxando ali o papel ou a lona, e a cabeça de impressão vai passando para um lado para o outro durante 3 metros. Então imagine aquela peça indo e voltando por 3 metros.
é um processo mais lento, por isso acaba sendo mais caro também. E normalmente existem dois tipos de impressão, a 4PL e a 8PL. 4PL gera uma resolução parecida com essa aqui e com qualidade de impressão de 4PL ou 4 passes. E um outdoor de 9 por 3 metros vai levar aproximadamente 1 hora e vai consumir 2 litros de tinta. E o preço final, mais ou menos de R$2.000. Já para a impressão com mais qualidade para uma lona, a de 8PL, de 8 passes, vai levar o dobro do tempo para fazer a impressão. Ou seja, 2 horas, consequentemente, vai gastar mais tinta. No caso, para 4 litros de tinta. Consequentemente, vai dobrar o preço, passando para R$4.000. Então é pela combinação desses 3 fatores, principalmente levando em consideração a ilusão de ótica, a gente trabalha com escala e com uma resolução menor. E mais um exemplo aqui de um outdoor que eu fiz para uma outra empresa. Essa arte aqui foi feita dentro do Photoshop. E sabe qual é o tamanho final dessa lona aqui? 12 por 4 metros. 12 metros por 4 metros de altura. E sabe o tamanho que eu fiz aqui dentro do Photoshop? 1,20 m por 40 centímetros com resolução de 300 dpi. De novo, você não ouviu errado. Eu trabalhei com 1,20 m, 1,25 m por 46 centímetros de altura. E talvez você pense, Nossa, uma escala de 10 deve ter ficado horrível a impressão. vem comigo que eu vou te provar que não. Eu pedi pro dono da empresa tirar umas fotos para mim e enviar e gravar um vídeo também. Então aqui estão as fotos da lona exposta lá no local do treinamento. Então aqui tá essa imagem, essa outra vista de longe. Consegue ver aqui as cadeirinhas? Aqui tem 12 metros por 4 metros de altura. Aqui mais de perto, aqui bem de perto, a gente já consegue ver aqui alguns detalhes de impressão, mais de perto e aqui mais de perto. Mas percebe que aqui ele tá bem próximo. Você consegue enxergar o outdoor por inteiro? Você precisa estar longe para ver o todo do outdoor. E aqui onde eu falo, olha só como ficou a resolução da impressão. A gente consegue ver aqui os pixels da impressão. Quer dizer que o meu trabalho tem baixa qualidade? Não, é porque eu levo ao meu favor os 3 fatores que eu falei aqui. Inclusive tem um vídeo que eu vou compartilhar aqui com vocês que ele gravou e dá para ver os detalhes de perto. O Rô teve uma emenda aqui, ó. Teve uma emenda aqui, ó. Porque não dá a boca da máquina, né? Então, essa emenda aqui, como eu disse, a boca da máquina é 3 metros. Essa arte aqui tinha 4 metros. Precisou imprimir 1 metro de forma separada para depois emendar. Teve uma emenda ali. E teve também uma outra. Pausei aqui só para você perceber o detalhe. Ele está a 1 braço de distância. Percebe que a resolução não importa tanto, porque dessa distância você não enxerga o todo. Você precisa estar longe para ver tudo. Então precisa desencanar dessa história de ter máxima resolução sempre. Outra emenda aqui, ó. Na vertical. Então ele tirou aquela lá deitada, a grandona, uns 3,5 metros. Depois ele tirou essa metade e emendou tudo. Mas ficou incrível. Olha a emenda. E aqui bem de perto a gente consegue ver que a resolução não é tão alta assim, mas funciona muito bem. Então é isso, meus amiguinhos designers iniciantes que têm dúvida relacionada à proporção, à escala, à impressão de grandes formatos e trabalhar com uma resolução menor. Perceba que não tem problema quando é algo para longe, para serviço de longe, graças à nossa física, graças à ilusão de ótica. Quando você assimilar isso e aceitar, você vai ter paz para o seu coração e para sua mente. Essa aula aqui não teve prática, mas eu espero que tenha trazido luz aí para suas dúvidas relacionadas a esse tipo de trabalho. Lembre-se de conferir aí na descrição que tem outras informações e links para outras aulas. Eu já vou ficando por aqui, mas eu vou deixar com você esses outros 2 vídeos aqui, tá? Nesse aqui eu ensino como fazer artes para grandes formatos utilizando o Canva e nesse vídeo aqui eu ensino como fazer a conta para você trabalhar com escala em outras ferramentas, inclusive o Photoshop. Então é isso, um grande abraço, fica com Deus, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais! Fui!